Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde a gente trabalha temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você consiga viver de uma maneira mais harmoniosa nesse mundo atual. Hoje eu estou aqui com a Deva aqui, muito prazer e gratidão por ter aceitado o convite. Muito grata também pelo convite. A Deva ela tem formação em astrologia e ela também tem uma formação em psicologia. Me conta um pouquinho mais sobre você. Eu comecei a minha jornada com a astrologia, né? A astrologia entrou na minha vida muito cedo. Eu tinha 14 anos e eu me encantei com a astrologia porque realmente abriu um universo, assim, né? Eu estudando ali sobre os signos, características dos signos, eu ia me vendo, eu ia vendo a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, eu falei, gente, isso aqui é preciso mesmo, né? E aí a astrologia acabou me remetendo à psicologia. Por causa da astrologia eu fui estudar psicologia, porque as literaturas astrológicas já nessa época remetiam muito a Jung, a psicologia. Aí então eu fui fazer a formação em psicologia. E depois também eu tive um chamado muito forte espiritual, porque eu sentia que a psicologia também ela tinha ali as suas limitações, né? E aí eu fui sentindo essa necessidade de uma psicologia que incluísse a espiritualidade, que incluísse o ser. Então tem uma bagagem espiritual e de várias viagens para a Índia, vários mestres. Então o meu trabalho hoje ele é uma união da astrologia com a psicologia e a espiritualidade. Eu desenvolvi um método autoral, onde eu ajudo as pessoas a reconectar com a essência através desses 3 grandes saberes. Hoje você atua com, esse método seria a astroterapia, correto? Eu chamo de astrologia vivencial. Astrologia vivencial. E aí como que você trabalha esses 3 pilares dentro do seu método? A astrologia, ela é a porta de entrada, né? Ela é uma ferramenta diagnóstica muito precisa. Porque o mapa astrológico, que é essa fotografia de como estava o céu no momento que você nasceu, né? Os astros eles estavam organizados de uma determinada maneira, e isso reflete uma ordem cósmica naquele momento, né? Só que a gente nasce e esse mapa ali está mostrando, né, qual que é a programação da alma, ou seja, o que você veio entregar de dons e talentos para o mundo, quais são os desafios que você veio superar, quais são as virtudes que você precisa desenvolver. Então ele mostra dons e talentos, mas também mostra os desafios. Então o mapa ele mostra esse programa da alma. Só que quando a gente chega aqui, encarna numa família e precisa se adaptar dentro dessa família, dentro dessa sociedade, que inclusive o sistema está bem, né, complicado para manter a saúde mental das pessoas, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Você tentar se adaptar a essa sociedade que está super doente, não tem como você não ficar doente, né? Exatamente. Só que a gente precisa, né? A gente tenta. Então, geralmente, na primeira metade da vida, a gente vai tentando destruturar um ego, uma personalidade para se adaptar, ocupar um lugar no mundo, sobreviver. Só que nesse processo, a gente vai se desconectando da nossa essência. A gente vai se esquecendo o que veio fazer aqui. Muitos dons e talentos ficam guardados na mala. Aí, às vezes, os desafios que se apresentam na sua vida, você não entende isso como uma oportunidade de crescimento, mas você acha que a vida está contra você, acha que, né, sucumbe àqueles desafios. E o mapa é um lembrete. Ele vem te lembrar, olha, é o mapa, literalmente o mapa. Olha, lembra, você veio fazer isso aqui. Né? Então o mapa ele é essa ferramenta diagnóstica, mas o que eu me deparei, né, estudando astrologia, né, quando eu comecei muito cedo, eu falei, ok, esse mapa está mostrando aqui, né, os meus desafios, mas e aqui como que eu faço para resolver os desafios que esse mapa apresenta? A astrologia ela é diagnóstica. A astrologia em si ela não te dá as ferramentas, ela te mostra o caminho, é como um mapa. Eu tenho um caminho, eu tenho um mapa. Mas como que eu faço para percorrer o caminho que o mapa propõe? Eu preciso de um carro, de um transporte. Forma, né? De que forma, exatamente. Aí a psicologia, então, dentro do meu método, ela entra como esse instrumento de autoconhecimento. Então, através de todo o conhecimento da psicologia, você vai começar a entender como você funciona internamente. Por que você foi se desconectando da sua essência? O que aconteceu lá na sua infância? Quais são as dores? Quais são os traumas que você precisou se defender? Esse autoconhecimento ele é fundamental para que você possa superar, para que você possa ir além desses mecanismos de defesa que a gente constrói, que é o que separa a gente da essência. Na verdade, a gente se desconecta da essência porque a gente pôs um monte de máscara e a gente pôs um monte de defesa. Então, o nosso trabalho, a essência está aí, você não precisa desenvolver a essência, né? Você precisa aprender a desvendar, descobrir, né? Tirar, remover as barreiras que estão desconectando. Então a psicologia ela ajuda você a se entender dentro disso. Isso aqui é minha máscara, isso aqui é meu mecanismo de defesa, não, isso aqui tem a ver com o que eu passei na minha infância. Então ela te ajuda a mapear o teu território interno.
Só que também ficar só mapeando o território interno, você pode ficar encantado com as histórias, que é o que eu vejo muita gente se perde na psicologia, na psicanálise. Aí você fica ali anos fazendo terapia, décadas, porque sempre vai ter uma camada mais profunda, uma memória que você não acessou, um trauma que você... Gente, não tem fim. Então, até aí porque não é só numa vida que você vai trabalhar tudo isso, claro, né? que não, né? A gente escolhe um pacotinho de coisas que são mais fundamentais. Aqui que entra a espiritualidade, que foi uma grande sacada assim que eu tive quando eu me deparei, né, com a espiritualidade, que é a lembrança mesmo da essência. É você aprender a se reconectar com esse observador que te habita. Né? Aqui a gente já entra numa esfera que às vezes é mais desafiador explicar isso em palavras, Sim, tá? sim. Porque é uma experiência mesmo, mas quando você consegue olhar para tua máscara, olhar para o teu mecanismo de defesa e lembrar que tem alguém olhando, esse alguém que está olhando é a consciência. Quando você ancora sua presença na consciência, você vai... Não precisa mais arrumar a máscara, não precisa mais arrumar o mecanismo de defesa. Você se lembra que você não é isso, você para de dar energia para isso. E aí a essência vai tomando conta, ela vai expandindo e naturalmente isso aqui vai sendo dissolvido porque você está dando menos atenção, menos energia. Então eu sinto que a conexão com a essência, ela encurta o caminho, sabe? É a chave da libertação mesmo, senão você fica encantado ali, né? Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ah, mas meus pais, não acaba, sabe? Uma hora você tem que lembrar, ok, mas e aí, quem sou eu no meio disso tudo, sabe? Então a espiritualidade, ela tem essa função de relembrar a essência. Então essa é a junção que eu fiz. Então dentro do meu método a gente começa com o mapa, porque eu já consigo, através da leitura do mapa, identificar quais são os pontos kármicos, quais são esses desafios, onde provavelmente tem as dores. Aí com a psicologia eu vou ajudando a pessoa a entender onde que ela foi se protegendo, como que esse mecanismo de defesa funciona, mas aí é um processo bem vivencial, que ela já vai, enquanto ela está mapeando, ela já vai despertando a consciência, ela já vai ancorando o observador, e aí ela vai já despertando esse lado espiritual, vai acontecendo junto, sabe? E aí geralmente as pessoas se sentem muito transformadas com esse processo, né? Porque elas realmente falam, nossa, que incrível, né? Eu não sou tudo isso que eu achava que eu era, sabe? Ela se desidentifica dos dramas, né? Das histórias, assim. Também ela começa a tomar um pouco da autorresponsabilidade também sobre aquilo que está acontecendo, né? E não ficar colocando só, é culpa do meu mapa astral. Exatamente. Nossa, muito legal você ter trazido esse ponto, porque é uma das coisas que eu vejo muito, as pessoas usam todos esses saberes, né? A gente pode distorcer. O ser humano tem uma capacidade incrível, né? Gente, uma linguagem tão maravilhosa, mas acontece isso. Tem gente que fala, eu sou assim porque o meu Saturno tá na 2, por isso que eu não tenho prosperidade. Gente, não é, tá só mostrando que ali, realmente, o Saturno, no mapa astrológico, ele representa um ponto kármico. Onde tem Saturno, geralmente ele tá indicando, aqui tem trabalho a ser feito. Aí muita gente faz essa leitura. Ah, então minha vida é ruim, é travada por causa do Saturno. Não, o Saturno ele está indicando que você tem algo a aprender com algo aquilo. A trabalhar. Algo a se desenvolver, né? Aí você vai superando. E é muito incrível, porque esse conhecimento da astrologia, ele te ajuda realmente a sair desse lugar do vitimismo, porque você percebe como estava tudo escrito nas estrelas mesmo. Tem um propósito, tem uma ordem cósmica, né? Não aconteceu por acaso que você caiu naquela família. Veja bem, se o mapa mostra os seus desafios, e aí você encarna naquela família, e aquela família apresenta o território ideal para você, né, cristalizar aquele trauma, por exemplo. Você fala, gente, não é nem culpa dos meus pais, não posso nem pra culpa deles. É culpa das estrelas. Eu vim trabalhar isso aqui, né? Aí então dá uma sensação mesmo de que você não tá o Léo aqui, sabe? Você não caiu aqui de bobeira, gente, tem um propósito. Então ele é literalmente um mapa mesmo, que ajuda você a relembrar esse caminho, né, de volta para casa. Você entende, nossa, tem um caminho, tem uma jornada, tem um porquê. Essa questão do porquê é muito importante, porque eu vejo que uma das coisas que mais gera sofrimento é essa sensação de não entender direito o que está fazendo aqui, né? Que a gente vê muito, né? É justamente quando você não se conhece ainda, você não sabe o que você tem que trabalhar, as coisas vão acontecendo, você acaba se levando muito na jornada da vida, que no automático, você falou, o mundo ele tá tão estranho, tanta coisa, que é muito fácil a gente entrar nesse automático, se perder. Exatamente. Entrando um pouquinho mais agora na astrologia mesmo, você já falou um pouquinho do Saturno, mas
Quais são as casas, vamos dizer assim, não casas, os 3 pontos mais importantes, talvez, se eu deveria ter um conhecimento? Acho que talvez o Sol, né, que fica mais fácil para todo mundo, o ascendente e a Lua. Esse é um tripé, esse é um tripé bem importante mesmo na leitura, Sol, Lua e Ascendente. O Sol, ele é assim, para mim, ele é o ponto principal do mapa. Assim. Eu sempre começo as minhas leituras falando do Sol. Porque imagina que a gente está aqui, esse sistema solar, a gente vive no sistema solar, e nesse sistema solar todos os planetas giram em torno do Sol. Ele é o doador da vida. No nosso mapa, o Sol ele tem esse mesmo nível de importância. Para quem talvez não saiba, né? Todo mundo sabe o seu signo. Qual é o seu signo? Capricórnio. Capricórnio, eu sou peixes. Então, quando você fala que você é de um signo, significa que você tem o Sol nesse signo. Então, o seu Sol é em Capricórnio, o meu Sol é em peixes. Então, eu sei que é uma informação que para algumas pessoas pode ser muito básica, sim, mas tem gente que não sabe, exatamente. Né? Então, esse Sol, ele vai mostrar a sua individualidade, a sua singularidade, é aquilo que você tem de único para entregar para o mundo. O Sol revela muito sobre dons e talentos que você vem entregar. E ele representa a força do herói dentro da gente, a consciência. O Sol, inclusive, ele representa a consciência. Ele é esse conector com a essência, com a autoobservação, né? Por isso que ele é um centro iluminador. Então, dentro do meu método, a gente sempre parte do Sol. Quando eu coloco a pessoa, fica aqui no seu observador, ocupa esse lugar do observador, é o lugar do Sol. Né? Então, é muito importante você conhecer as características do seu signo solar e você buscar, na sua vida, ter um espaço onde você expressa, manifesta, cria algo com aquelas características, porque isso vai te dar motivação, autoconfiança, alegria de viver, tudo que o Sol representa. O Sol, ele é muito lindo, né? Porque você vê, o dia ensolarado a gente fica mais animado, né? O Sol na nossa vida é assim também. Quando você está vivendo o seu Sol, você tem ânimo, você sente propósito, sentido para a vida, você tem alegria de viver. Então, por exemplo, você é capricorniana. Então, para você, trabalho provavelmente é a coisa mais importante da vida, porque Capricórnio é um signo de terra, que busca uma realização profissional, que tem um compromisso, um comprometimento de fazer uma coisa séria, estruturada. Aí as características, então, é perseverança, é disciplina, é foco. Né? Então, quanto mais você manifesta essas características de Capricórnio, mais isso vai nutrindo a sua autoconfiança. No meu caso, que é peixes, para mim já é mais a espiritualidade, a conexão com os reinos sutis, o silêncio, tem um espaço na vida onde eu posso expressar e manifestar minha sensibilidade. É isso que nutre o meu Sol. Então, é muito precioso ter essa informação, porque aquela coisa, putz, minha vitalidade baixou um pouco, o que eu preciso fazer? Eu já sei que eu preciso meditar e fazer uma yoga, sabe? Você provavelmente vai trabalhar, né? Quem tem Sol em signos de terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio, são pessoas que, nossa, tá meio deprimido, vai trabalhar. Vai manter a mente ativa, né? Fazer alguma coisa. Eu vi uma live, isso eu achei muito interessante que você falou, buscar a sua essência. Isso. E eu percebo que para mim, quando a minha vida, por ser capricorniana, tá muito parada, as coisas não estão andando, não estão evoluindo, não estão indo, eu fico assim agoniada, porque parece que eu não tô buscando a minha essência. Exatamente, porque pensa que é o seu centro. Se o seu trabalho não tá fluindo bem, não tem luz para iluminar todos os outros planetas, nada funciona. Eu falo para as pessoas, se você não estiver vivendo o seu Sol, nada na sua vida vai funcionar. Porque o centro, o regente da orquestra está dormindo, né? Então não tem como. Então, despertar essa conexão com o Sol, ele é um ponto de partida muito importante. Então, astrologicamente falando, a conexão com o Sol é muito através do signo, né? Tem também a casa astrológica, a gente já entra numa parte um pouco mais profunda, mas para quem entende um pouquinho, vai atrás da casa astrológica, é a área da vida. A gente tem os 12 signos, a gente tem 12 casas também. As casas são áreas da vida. Por exemplo, o meu Sol é de casa 10, é a casa de Capricórnio, então eu me identifico muito com isso. Então, para mim, trabalho também é muito importante. Então, como que é o trabalho? É pisciano. A minha sensibilidade, ela vai através do trabalho, entende? Então, entender isso te dá essa pista, né? Então, é muito importante você conhecer mesmo, né? Nossa, o que eu preciso fazer? O que não pode faltar? Qual que é o combustível que não pode faltar na minha vida para que eu possa manter esse Sol ativo, né? Brilhando. Então, isso é astrologicamente. Psiquicamente,
o que nutre o Sol, na minha percepção, é realmente a lembrança de si mesmo, a consciência, porque ele representa a consciência. Então, a prática da autoobservação, da meditação, o fortalecimento da consciência é o que nutre o Sol psiquicamente, que é o que dentro do programa a virtude principal que a gente trabalha é a virtude da autoobservação, assim, a capacidade de você só observa, não interfere, não julga, não condena, percebe o corpo, percebe o sentimento. Então, psiquicamente, o Sol é isso. E aí a Lua, ela tem qual influência? A Lua, ela já vai contar sobre aquilo que te nutre emocionalmente. A Lua vai contar sobre o que você busca na intimidade, né? Então, sabe aquela coisa das 5 linguagens do amor? Sei. A Lua vai contar sobre isso. Tipo, o que nutre meu tanquinho afetivo, emocional? Para cada um é um. Se você tem uma Lua em signo de fogo, poxa, a pessoa precisa te reconhecer, ela precisa te elogiar, ela precisa te estimular a ir para o mundo, né? Que as luas fogo, signos de fogo é Áries, Leão e Sagitário, né? Quem tem uma lua em signo de terra, o amor tem que ser muito prático, cara. A pessoa tem que, né? Objetiva. Objetivo, prático, facilitar a sua vida, perceber suas necessidades físicas, aí isso te nutre. E é assim que, normalmente, o que nutre a gente é como a gente também dá amor, né? É quando tá em signo de ar, já é muito uma lua em Aquário, em Gêmeos ou em Libra, é muito através da conversa, da troca, do entendimento intelectual. Para essas pessoas é muito importante, né? Já quando é a água, nossa, aí você precisa sentir que a pessoa te sente. Isso é água. Nossa, lua em água, que é Escorpião, Peixes e Câncer, né? Eu sou Peixes, é total. Nossa, a pessoa tem que sentir, né? E Peixes ainda a conexão tem que ser no nível da alma, né? Tem que ser espiritual, assim. Então, cada um tem um jeito de se sentir nutrido. Então, conhecer isso é muito legal, principalmente nas parcerias, com o filho, né? Você entender, nossa, para ela é importante isso, para mim é aquilo. Como que a gente pode se entender? Às vezes você dá uma coisa que não é o que o outro está precisando. Sim. E vice-versa, né? Poder comunicar também para o outro o que é nutrição para você. Então essas coisas são bem importantes, assim, o mapa ele ajuda muito mesmo a entender. E o ascendente, ele é o mais desafiador de explicar, assim, porque ele na verdade ele é o ponto de partida do nascimento mesmo, né? O ascendente ele é definido pelo horário do seu nascimento, é o signo que estava ascendendo no horizonte quando você nasceu. Tanto que quem nasce, tipo, 6 da manhã, na hora que o sol está nascendo, tem um ascendente igual ao signo, porque o sol está nascendo, né? Aí quem nasceu meio-dia, que nem eu, 11h30 da manhã, o sol está lá a pino. Aí, então tem nessa casa astrológica, né, lá na 10. E o ascendente, para falar de uma maneira bem simplificada, ele representa muito a forma como você inicia as coisas na sua vida. Sempre que você vai começar algo novo, porque ele tem a ver com o nascimento, com a chegada, você vai recorrer às características do ascendente. Então, por exemplo, o meu ascendente é touro. Então, eu sou mais cautelosa para começar as coisas, né? Preciso sentir bem o chão, preciso sentir terra, se é seguro. Precisa sentir. Quem tem ascendente Áries, se joga, quando viu já foi, né? Ascendente Capricórnio também, o signo de terra eles são mais... eu não, me confundi aqui. Os signos de fogo, né? Tem essa coisa mais de se jogar, que é Áries, Leão e Sagitário. Às vezes eu menciono o signo de fogo como se todo mundo soubesse, né? Quais são os signos de fogo, eu tenho que lembrar de falar. Então, é isso, o ascendente ele fala muito sobre esse começo, o ascendente tem muito a ver também, a primeira impressão que as pessoas têm de você geralmente é o ascendente. Interessante. Meu Peixes também. É Peixes também? É Peixes também. Eu tenho nossa, você é mega sensível, então. Mega sensível. A gente tem uma combinação parecida, né? Que o meu sol é em Peixes na casa de Capricórnio e tal. Eu tenho que tomar, às vezes, um pouco de cuidado onde eu vou, onde eu frequento, porque aí dá umas... Você é muito esponja, né? Muito esponja. Peixes é um signo regido por Netuno, que ele traz uma... Você trouxe uma sensibilidade muito amplificada. Sim. É uma pessoa extremamente sensível. E aí o seu trabalho, né, um dos seus aprendizados nessa vida é aprender a fazer um bom uso dessa sensibilidade, que é conectar com os reinos mais sutis mesmo, ó, elevar a frequência de energia. Isso que te blinda para não ficar muito vulnerável, suscetível a esses ambientes que você vai, que às vezes está carregado, tem formas de pensamento ali muito densas, o pisciano capta tudo, sente tudo. Mas quando você dá essa manutenção de conexão com frequência mais elevada, vai te blindando, te protegendo.
Eu percebia já desde pequena que eu tinha assim, uma certa sensibilidade, mas eu acho que o Capricórnio ajuda muito, foi muito bom. Essa combinação ficou boa, né? Porque o Capricórnio ele é terra, então ele traz assim, Sim, calma, vamos pensar, tá tudo bem, vamos colocar disciplina, rigidez aí. Sim. Então o Capricórnio ajudou bastante. Eu tenho uma dúvida. Pessoas que nascem no mesmo dia, no mesmo horário, enfim, que são, vamos dizer, pessoas... Vamos até falar uns gêmeos, né? Apesar que os gêmeos vão ter horários diferentes, mas vamos supor pessoas realmente que nascem no mesmo dia, no mesmo horário. Eles vão ser muito parecidos ou não necessariamente? Essa pergunta é ótima. Ela ilustra bem, né, a questão, assim, como eu falei, né, o mapa ele mostra a programação da alma, né, então 12 talentos, desafios e tal, mas tem uma coisa que o mapa não mostra. Por isso que eu não faço consulta, vou gravar um áudio aqui para você, vou te entregar um texto, eu só faço consulta conversando. Porque o nível de consciência, de maturidade espiritual, que é o ser que encarnou através daquele mapa, isso não está no mapa. Então, a simbologia astrológica, tudo que os símbolos ali apresentam, eles podem ser manifestos em diferentes oitavas, dependendo do nível de consciência da pessoa. Então, por exemplo, Netuno, Peixes, pode ser um drogado, um louco, porque ele tem uma questão de muita sensibilidade. Essa hipersensibilidade, ele pode deixar ele desadaptado totalmente da sociedade. Pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade de se organizar internamente, ele é muito confuso. E pode ser o iluminado, o conectado espiritualmente. Então, assim, olha o espectro, fino, né? O espectro de possibilidades de cada. Isso é com cada signo, isso é com cada planeta. Então, e por isso que o mapa não determina, né? Porque na medida em que você vai expandindo em luz, expandindo em consciência, amadurecendo espiritualmente, esse mesmo mapa você também vai vivendo ele, manifestando as características dele em oitavas maiores. Então, uma pessoa que nasceu ali no mesmo dia, elas têm mapas parecidos, né, praticamente iguais, porque sendo mesmo gêmeos, a diferença como é de 2 minutos, o mapa é praticamente igual. Então, tem muitas pessoas que nascem no mesmo dia, no mesmo horário. Então, os mapas, eles são realmente, em termos de leitura, assim, da programação da alma, é a mesma. Só que como a pessoa vai viver, até porque que circunstância, que família, que local essa pessoa... né, esse local vai favorecer. Eu gosto muito, por exemplo, quando vem às vezes pais me procurar para fazer a leitura dos bebês. Eu amo, porque eu falo, gente, esses pais vão saber exatamente o nutriente que tem que dar para esse mapa florescer. Porque às vezes você não sabe, a criança nasce ali num ambiente, ela vem mega sensível, ela chega num ambiente que os pais são muito racionais. Eles não vão saber lidar com a sensibilidade. Aí, quando você tem um mapa, você entende, para ele é importante, tem um espaço para desenvolver a sensibilidade. Então, isso aí precisa conversar com a pessoa para entender se ela está vivendo ou não. Lembra que eu falei no começo que a gente vai se alinhando do programa da alma, vai esquecendo da essência? Então, o mapa ele é esse lembrete, né? Então, aí tem que ver a história da pessoa, sei lá, quanto que ela está próxima ou não daquilo, se está vivendo ou não. Então, depende, sabe? Então, por mais que o mapa, sim, ele vai ser aquela baliza, ele vai indicar, mas existem N possibilidades. Por exemplo, né? Tem uma casa astrológica no mapa que ela representa o trabalho. É a casa 10, né? É a casa de Capricórnio. Então, nessa casa, ela vai mostrar assim, qual que é o tipo de trabalho que vai realizar essa pessoa, o que ela vem entregar para o mundo, né? Aí você tem lá, Áries na 10. Todo mundo que tem Áries na 10 vai trabalhar com a mesma coisa? Claro que não. Então a gente pega o símbolo, né? O que Áries representa? Coragem, liderança, desafio. Então assim, o que eu vou poder dizer para essa pessoa? Olha, o seu trabalho, ele precisa ser um local onde você está sempre sendo desafiado, onde você está sempre se superando, onde você tem espaço para abrir novos caminhos, né? Para estar sempre colocando em movimento tua coragem, tua liderança. Isso o trabalho tem que ter. E pode ser, e vários trabalhos podem dar essa possibilidade. Pode ser engenheiro, advogado, médico, enfim. Exatamente. O importante é ele ter essa essência e colocar essa essência dentro do trabalho dele. Exatamente. Ele nunca daria assim, um funcionário submisso que tem que só receber ordem e não poder falar nada. Ele vai ficar doente, essa pessoa. Porque é isso que acontece quando a gente não vive nosso mapa, entendeu? A gente adoece. Eu achei muito legal que você falou deu exemplo das crianças. Achei sensacional. Quando eu tiver filho, com certeza fazer. Porque realmente é uma forma, você tem um guia, né? Um guia, né? Mas de certa forma você tem um guia mesmo. Guia, né?
Você consegue saber, tá, então eu sei que meu filho é mais sensível, eu sei que eu tenho que estimular ele nisso, e até mesmo a criança, não posso estar completamente errada, mas eu acho que quando você dá um suporte, um ambiente mais favorável para ela desenvolver aquilo que ela vem a cumprir nesse mundo, ela tem menos, assim, vai ter os problemas dela, mas tem menos problemas, dizer assim, ela consegue ser mais feliz, acredito. Vai ser mais feliz, com certeza. Nossa, eu falo assim, gente, é o melhor presente que vocês podem dar para o seu filho, vocês estão dando aqui. E é muito interessante, porque quando eu faço o mapa dos bebês, das crianças, eu faço o mapa dos pais também. Porque eu gosto justamente de olhar isso, né? Como que esse mapa conversa com o mapa dos pais? Esses pais, o que essa criança tem que pode ser um desafio para esse pai? E uma coisa que é muito comum é ver que muitas vezes a criança traz pontos kármicos, né, pontos que claramente ela veio desenvolver, que tá no mapa ou do pai ou da mãe, às vezes dos dois. Aí eu falo, olha, quanto mais vocês se desenvolverem isso em vocês, trabalharem, superarem isso mais, vocês estão sendo referência para ela já poder estar adiantando o caminho dela, entendeu? Ela trouxe isso como um desafio também, mas ela vai viver esse desafio numa outra oitava, porque você, né, é uma referência para ela, se você trabalha, é muito interessante, você pega, às vezes eu fiz esse estudo, né, quando eu comecei a estudar, eu fiz mapa dos meus avós, é impressionante essa coisa geracional, você vai vendo, tem conflitos que eles vão passando, a constelação familiar fala isso também, né, sim. Vai passando, você vê no mapa, assim, pá, o mesmo aspecto, aparece em todas as gerações, mas cada geração pode manifestar esse mesmo arquétipo, esse mesmo numa oitava superior, ou não, se não fizer o trabalho da consciência. Então, tudo é a consciência, né? Por isso que o mapa, ele não determina, né? O mapa, eles são símbolos, né? O Jung falava que a astrologia, ela é tipo um receptáculo de toda a psicologia da antiguidade. Tá tudo ali, porque realmente é muito completo, tem tudo ali. Símbolos falam, né? O arquétipo da mãe, do pai, do mestre, do guia, da criança. Sensacional. As características é fascinante, assim, você começa a estudar astrologia, é um caminho sem volta. Você começou cedo e ainda não voltou, então. Não voltei, então, até hoje eu estudo mesmo, eu continuo estudando, eu estudo, eu leio, tô sempre reciclando e é incrível, assim. Esse estudo também de observar, né, o que está acontecendo no céu hoje, né, por exemplo, as luas cheias, né, só a gente perceber, né, o que acontece com as marés, acontece no nosso corpo também, aí perceber qual que é o signo que está transbordando na lua cheia, e aí você usar aquela energia ao seu favor, por exemplo, agora, a gente está no momento que a gente está gravando esse podcast, a gente teve uma lua cheia em Áries, então é um momento super propício para pôr essa energia ariana em movimento, então se você sabe disso, você pode até fazer o planner da sua vida de acordo, né? Esse é um estudo que eu ensino também para os meus mentorados, assim, tem um programa onde eu ensino isso. Como você pode organizar a sua vida de acordo com o momento astrológico, sabe? Aí você vai aprendendo a fluir com a maré, né? E não lutar contra. Vai fazer um projeto grande, uma lua minguante? Não vai fazer, gente. A lua minguante é um momento de recolhimento. Você é a segunda pessoa que eu entrevisto que fala exatamente disso, porque teve uma outra pessoa que entrevistei, ela falou, gente, tem que olhar a lua, trabalha com a lua. Isso, e é incrível. Lua minguante, assim, é um momento de retirada de campo, retirada do time de campo, recolhe, de sexta-feira agora a gente já entra em lua minguante, já é um momento de recolhimento, vai começar a planejar o ciclo seguinte, sabe, se recolhe. Porque aí você aprende a preservar, né, a energia. Tem um momento que alguns planetas ficam retrógrados do céu, que eles pedem revisão de determinados assuntos, que é também um tema que às vezes o povo morre de medo. retrógrado, vai atrasar a vida. Não. O que é exatamente isso? Eu até ia fazer essa pergunta, mas já que você já entrou, então a gente já engata. Sim. O que é exatamente quando tá Mercúrio retrógrado e tal? O que significa exatamente? É assim, o planeta Mercúrio, ele é um dos mais conhecidos de retrogradação, porque ele retrograda 3 vezes até 4 vezes por ano, né? Então é bem frequente mesmo. E aí é uma ilusão de ótica, na verdade, tá? Porque nenhum planeta anda para trás, mas é uma questão ali da órbita da Terra, que aqui da Terra a gente tem uma ilusão de ótica de que o planeta anda para trás. Mas como toda a astrologia é baseada como se a Terra fosse o centro mesmo, né? Então, a gente sente mesmo o planeta andando para trás. Então, a retrogradação eu não vejo como um aspecto negativo, porque é que nem respirar. Você precisa inspirar e expirar. Então, precisa dos momentos de revisão, de dar um passo para trás e olhar de fora. Então, basicamente, quando o Mercúrio retrograda, ele desacelera tudo que ele rege. E Mercúrio rege comunicação,
entendimento cognitivo, intelectual, organização intelectual, né? Então, todos os processos é o que a gente mais usa na vida, né? A gente usa a mente para tudo, comunicação para tudo. Por isso que não faz sentido as pessoas falarem, eu não vou publicar nada no Mercúrio retrógrado. Gente, é impossível, porque ele fica retrógrado no mínimo 60 dias por ano. Você não vai ficar Você vai atrasar a sua vida se você ficar se você fizer isso, exatamente. né? Aí não é por culpa dele. Falar foi culpa dele, né? Não, a única coisa é que assim, tudo que você for fazer que envolve comunicação, que envolve troca, né? Vai soltar uma publicidade, vai soltar um e-mail, vai assinar um contrato, comprar uma passagem, você precisa redobrar a atenção, porque existe uma probabilidade maior mesmo das coisas atrasarem. Você fica mais suscetível a atrasos. Só que se você está com a atenção redobrada, você minimiza esse efeito, porque o que ele está pedindo, na verdade, é revisão, é desaceleração. Só que se você continua no ritmo normal, vai ter uma chance grande que você meta os pés pelas mãos. Então, geralmente, o momento de Mercúrio retrógrado é muito bom para você, sabe, fazer aquelas limpezas nas gavetas, no computador, limpar arquivo que não precisa mais. Faz esse momento de limpeza, de colocar revisar, as coisas em ordem. Colocar a coisa em ordem. Às vezes, revisar mesmo sua comunicação, suas estratégias de comunicação, né, quem trabalha com isso, né, revisar fluxos de comunicação dentro da sua empresa. É um momento bom para revisar. E se você entende isso, você usa a seu favor, entende? Essa é a diferença. Porque você fica com medo, não vou fazer nada. O medo atrai também, né, as situações difíceis. Sim. E o Mercúrio é o mais conhecido, mas na verdade todos os planetas retrogradam, né? Menos Sol e Lua, claro. Sol e Lua não. Mas a gente tem retrogradação de Vênus a cada 1 ano e 8 meses. Inclusive a gente teve uma recentemente. Aí é muito legal todos os assuntos que ela rege, que é mais relacionamento, vida financeira, vida afetiva, paz, seus valores, né? No mais profundo a Vênus ela fala muito sobre os valores. É o momento de revisar os seus valores, revisar se a sua vida está alinhada com os seus valores ou não. Então eu adoro retrogradação, eu sempre aproveito, assim, eu falo assim, que bom, agora é o momento de... Marte retrogrado uma vez a cada 2 anos também. Qual que seria a característica do Marte nesse caso? O Marte é bem desafiador, porque assim, a energia do Marte, é o regente de Áries, né? Ele fala sobre a função agir no mundo, é a nossa força de ação. Então ele é muito extrovertido, ele é totalmente pra fora. Então quando ele tá retrógrado é como se estivesse colocando um cabresto tudo que você for fazer. Então é mais desafiador você manter, às vezes, você vai ter que pensar. O Marte ele representa justamente o impulso de fazer. E aí é um momento que você vai ter que ser menos impulsivo. Isso principalmente para quem tem muito fogo no mapa, quem tem muito planeta em Leão, em Áries, em Sagitário, ou quem tem um Marte muito ativo. O meu Marte, por exemplo, é bem no ascendente. O meu Marte ele é bem ativo, então para mim é mais desafiador, assim, é mais difícil conter, sabe? Mas se você consegue, né, entende e se preserva, nossa, é muito bom, porque também é um momento de rever suas ações, rever suas atitudes, colher frutos, às vezes, de ações do passado, isso vai voltar a bater na sua porta, para você aprender algo com aquilo e poder agir diferente daqui para frente. E esse conhecimento de todo esse movimento, a pessoa consegue ter esse conhecimento só no estudo ou sempre junto com uma pessoa nem uma astróloga, ou não, dá para ela ter esse conhecimento da questão Olha, existem, hoje em dia a astrologia ela tá muito divulgada, né? Então assim, sempre, não tem como você não saber quando o Mercúrio tá retrógrado, né? Se você segue pelo menos uma astróloga, você vai saber. Porque todo mundo fala, Mercúrio tá retrógrado, então assim, né, essa informação ela tá muito disponível. Existem também tabelas, você pode, por exemplo, você dá um Google, você coloca lá, datas da retrogradação de Mercúrio em 2024, você já consegue puxar tudo. Então aí você já planeja todos os seus compromissos, exatamente. Não vamos fazer casamento nessa época que vai ser muita demanda. Por exemplo, casamento com Vênus retrógrada realmente não é muito indicado, né? Então tem algumas, né? Tem algumas coisas que é legal ter essa atenção, né? Então você pode pesquisar, você põe lá quando que Vênus vai estar retrógrada, os principais mesmo são esses mais rápidos, Mercúrio, Vênus e Marte. Os outros lentos eles retrogradam, mas pensa, eles ficam 5 meses do ano retrógrado, então não é algo relevante, né? Não é tanto que a pessoa às vezes fica, no meu mapa astral eu tô vendo aqui que eu tenho 5 planetas retrógrados, metade da humanidade tem, porque metade do ano ele fica, né? Então não é algo que te particulariza, não é algo relevante. Então esses 3 são realmente os principais para você dar uma olhada, né? Então, e aí você vê, né, se você quiser fazer um estudo mais personalizado, que é o que eu ensino num dos programas que eu tenho, que é o Guia Astrológico da Alma, você vai olhar em que área da vida essa retrogradação vai estar acontecendo.
Entendeu? Aí você vai entender que os assuntos que você especificamente vai revisar estão relacionados àquela área da vida. Aquela área da vida, e aí sim é melhor você não mexer muito nesse período da retrogradação. Recolhe e faz sua tarefa de casa, entendeu? Então dá para ir vendo essa coisa mais específica, aí realmente precisa aprender, né, sobre isso mesmo, se dedicar ali, conhecer o seu mapa, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito simples fazer um mapa gratuito na internet, você põe lá seus dados, sai o mapa. Então, o ideal é ter, eu estimulo muito as pessoas a estudarem a simbologia também, e aprendendo, porque você fica menos dependente do tradutor. Porque o astrólogo é o tradutor. Sim. E dependendo da forma que ele vê, se ele faz uma tradução negativa de um determinado ciclo, isso pode te influenciar negativamente. Por exemplo, a retrogradação. Se eu te falo, olha, cuidado, não mexe em nada, você já vai fazer qualquer coisa naquela área com medo. Você vai criar uma crença, um imprint ali, Isso. Pessoal, olha, não é desse uma jeito porque ele autossugestão. falou isso. Agora, se você entende o princípio que está por trás, você mesmo tira suas conclusões, você mesmo se programa. Então, eu gosto de ensinar astrologia sempre dando muita autonomia, sabe? E sempre falando, olha, você é o alquimista das estrelas, né? É você que vai alquimizar essa força, é você que vai decidir como você vai usar essa energia, né? Não está determinado, né? Por isso que a consciência, ela é fundamental, né? Eu fico muito triste, porque às vezes eu recebo umas histórias assim, pessoas chegam assustadas, não, eu quero marcar o mapa porque eu fui no astrólogo e ele me falou que tem chance de alguém na minha família vai morrer. Nossa. Porque tem um trânsito, realmente, trânsito de Plutão, que são experiências de morte, mas não necessariamente é morte física. Às vezes é algo na sua vida que precisa morrer, um padrão que precisa morrer, são ciclos que tem que findar. Muitas vezes acontece mesmo, pode ser mesmo com alguém da família, se você tem um contato real com a morte. Mas é difícil, se o astrólogo não for também um vidente, porque tem gente que tem, né? Esse poder de ver o futuro. Eu não tenho. Então, eu não vou falar, e acho que raros astrólogos têm. Então, você não tem como se falar, só que se você fala, é como se você pegasse de N possibilidades, você pega uma e joga a bomba na pessoa. Gente, dá a chance da pessoa entender no conteúdo, vai ser um período que você vai ter que lidar com o seu desapego, sabe? Acho que mesmo se você for vidente num caso desse de uma morte, às vezes é interessante você nem falar, né? Você preparar a pessoa de outras formas. Exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Que o importante é trazer isso que é lindo da astrologia, quando a gente tem esse olhar mais profundo, é que ela mostra no mais profundo a experiência, o aprendizado que aquilo está querendo te trazer. Então, sob um trânsito de Plutão, é um período da vida que você vai ter que aprender sobre desapego. O jeito que a vida vai te ensinar isso, o que vai bater na sua porta, não tem como saber. Mas se você entende que o aprendizado é desapego, você já vai lidar com o que bater na sua porta com muito mais sabedoria, com muito mais serenidade. Putz, eu tô realmente nesse momento que eu tô precisando me despojar, me desapegar, né? O astrólogo já me falou isso. Eu sei que tem deadline, que dá uma tranquilidade, você saber, nossa, é só até outubro do ano que vem. Vai acabar. Então você já, né? E aí você vai aprendendo, trânsitos de Urano, são trânsitos que podem trazer imprevistos, coisas inusitadas. Por quê? Porque ele está querendo te ensinar a ir além da zona de conforto, né? A trazer algo novo para sua vida. Algo precisa ser rompido para que algo novo possa surgir. Aí se você entende isso e os imprevistos começam a bater na sua porta, você fala, tá bom, estou no trânsito de Urano, estou precisando me reinventar mesmo, o que eu posso fazer de diferente que eu nunca testei, sabe? E é isso que a astrologia vai te ajudando a se situar também no tempo. Então tem essa visão do mapa natal, né, como eu falei no início, que é a programação da alma, esse lembrete do que você veio fazer aqui, mas aí é como se, ok, esse é o meu mapa. Aí ao longo da vida, os planetas continuam no céu e eles vão ativando, como se fossem umas agulhas de acupuntura, que vão tocando aqueles núcleos, e aí você tem períodos que aquilo é ativado. Agora, lembra aquele aprendizado que você trouxe? Agora é o momento de atualizar ele. Aí vem lá um espeto, e fala pra você, então, vamos lá. Agora é hora de você pôr em movimento esse talento que você trouxe. Aí isso que é legal estudar esses ciclos, né? Quando eu faço a consulta astrológica, eu faço esse estudo. Eu falo do mapa, mas eu vou falando, de tal a tal data, você tá com isso aqui aberto. Aí é muito legal, porque a pessoa pode planejar a vida mesmo, né? De acordo com o que tá sendo solicitado, sabe? E referente a relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, você trabalha, você falou que quando você vai ler da criança, geralmente você lê do casal. Você lê bastante de casais ou não? Sim, eu faço também essa leitura de mapa de sinastria, que chama sinastria, né? Quando é comparação de mapas. É muito interessante esse estudo.
A gente sobrepõe os mapas e vai vendo as conversas. O que o mapa de um conversa com o mapa do outro. Aí dá para entender a dinâmica de relacionamento. Nossa, isso no meu relacionamento ajuda bastante, assim, entender essa coisa da linguagem do amor, o que é para um, o que é para o outro, entender a expectativa que um tem. Ajuda muito, assim. A você entender o que aquela pessoa, às vezes, por que aquela pessoa te irrita também, às vezes, que ela principalmente está trazendo algo que você tem que desenvolver em você, né, que geralmente é muito interessante o estudo de sinastria, porque normalmente aquilo que atrai você muito no outro, geralmente, por exemplo, se falta um elemento no seu mapa, eu não tenho muita água no meu mapa, apesar de eu ser pisciana, é só o sol em peixes. Nenhum planeta em nada. O meu trabalho é desenvolver mesmo a água, e é super importante o trabalho, porque onde está meu sol, né, é o que me vitaliza. Mas eu não tenho muito elemento, é um ponto que eu vim trabalhar. Então, as pessoas de água, homens de signo de água, vão me atrair mais, porque é o elemento que falta. Você quer ir para o que está te faltando. Você quer, só que ao mesmo tempo é o mais desafiador, porque eu tenho muito ar, eu sou muito mental, então às vezes eu acho a pessoa, muito meloso, muito carente, muito não sei o quê, mas ao mesmo tempo é o que eu tenho que trabalhar. Então, geralmente, o que atrai é também o que em algum momento da relação é o mesmo ponto que vai te dar a versão. E se você entende o porquê e para quê, e você vai evoluindo dentro disso, te ajuda muito a você realmente perceber o relacionamento como esse material, né, de escola mesmo, né, porque né, tem até um guia que fala, né, que se a vida é uma escola, o relacionamento é a universidade. Eu adoro essa frase, e a gente está na temporada, né, dos relacionamentos agora, porque a gente está com o Sol transitando pelo signo de Libra, que é o signo de relacionamento, a gente vai ter um eclipse agora em Libra, então o tema relacionamento vai estar se apresentando aí esse mês de outubro inteiro, um tema bem importante, né? O que é importante ficar de olho? É bem importante realmente você ter essa percepção de que tudo que o relacionamento estiver te trazendo em termos de desafio é para o seu aprendizado. E procurar ver a sua parte na história, porque normalmente a gente fica achando que o problema é o outro, e fica querendo mudar o outro, ou trocar de parceiro. Você pode até trocar de parceiro, porque às vezes a relação realmente, né, precisa trocar mesmo, mas isso não é a questão, é você entender por que você atraiu aquilo, qual que é o seu aprendizado naquela história, se trabalhar, até porque se você vai trocar de parceiro e você não trabalhar internamente a mudança, você vai atrair um parceiro igual. Às vezes vem até com uma capa diferente, mas olha aqui, você abre o livro, é o mesmo livro. É toda coisa. É tudo a mesma coisa. Você fala, nossa, por que será que eu sempre atraio esse tipo de pessoa? Por que será, né? Eu falo que a vida é pedagógica, né? Ela tá querendo te ensinar, então ela te trouxe um livro. Você não aprendeu, ela vai te dar o mesmo livro de novo. Isso que repete padrão. É o mesmo livro, porque não aprendeu a lição. E generosamente ela te dá o mesmo livro, né? Porque não é pra te punir. Às vezes as pessoas também ficam, ai meu Deus, eu sou um amaldiçoado, porque eu tô repetindo. Não, a vida tá sendo generosa com você. Tá te dando mais uma chance de aprender. Né? Você vê que tudo é como a gente olha, né, para as coisas. Existe pessoas incompatíveis que realmente você olha assim, mapa astral e fala, não vai dar certo isso aqui, ou não existe então essa questão da incompatibilidade, é bem legal você trazer esse tema, porque tem alguns signos que a gente sabe que tipicamente são signos incompatíveis. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do elemento água e do elemento ar. A água, ela é sensibilidade e o ar é racional. Então, tecnicamente falando, são signos incompatíveis. Mas, psiquicamente falando, é muito rico esse relacionamento, porque um tem muito que aprender com o outro. Um tem exatamente o que falta para o outro. Entende? Então, isso que chamam de incompatibilidade, na verdade, é a sua oportunidade de crescimento. É claro que vai depender do nível de consciência de cada um, né? Porque se esse nível de incompatibilidade está gerando muito conflito, a ponto de ter muita disputa de poder, dessa relação ficar destrutiva, aí a gente tem que olhar outras coisas que saem até do campo da astrologia, né? Como as pessoas estão lidando, se você não aceita o outro, fica querendo mudar, querendo impor, ou seja, vai ser destrutivo, vai ser desgastante essa relação, aí não vai ter crescimento, porque os dois vão estar muito defensivos, né? Vão estar toda hora batendo, né? Batendo de frente, tentando mudar o outro, mas se os dois têm disponibilidade de crescer, a incompatibilidade ela é ótima. Então, assim, isso é uma coisa que é bem disruptiva também, né? Porque tem as coisas clássicas, né? Escorpião não combina com aquário, porque escorpião é água, aquário é ar, né? Então... Nossa, interessante isso. Tô aqui pensando. Por exemplo, eu sou Capricórnio, meu pai e minha mãe são
Os dois são aquarianos, né? E sempre falavam que Capricórnio era, nem sei se isso existe, mas inferno astral de Aquário. Sim, Realmente, o que é esse inferno astral, na verdade, né? Então, essa história do inferno astral também é mais um dos mitos terríveis, mas assim, o inferno astral é o signo que antecede, né? Então, por exemplo, Aquário, o signo que antecede Aquário é o signo de Capricórnio, isso aqui é meio técnico, não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, mas é a casa 12, né? Seria a casa 12, que é a casa do inconsciente, do fechamento de ciclo, é isso que chamam de inferno astral, a pobre da casa 12. O que acontece? O inferno astral ele é o período que antecede o seu aniversário, os 30 dias que antecedem o seu aniversário. Quando você faz aniversário, astrologicamente, o Sol ele está retornando ao ponto que ele estava no momento do seu nascimento. Inclusive, a gente monta um mapa que chama Revolução Solar, que é o mapa desse ano, que vai mostrar tarefas de casa para esse ano, coisas que você pode desenvolver nesse ano e tal. Então, um mês antes do seu aniversário é justamente a casa 12, é o fechamento do ciclo que está antecedendo esse novo ciclo que vai se abrir no seu aniversário. E aqui no Ocidente, a casa 12 é vista de uma maneira muito negativa, porque a casa 12 é uma casa de interiorização, de fechamento de ciclo. E aí aqui eles chamam de inferno isso, porque realmente é um período que pede mais recolhimento, que pede um fechamento para balanço. É meio parecido com, sabe, véspera do ano novo? Sim. Que a gente faz balanço do ano, coloca lá as metas do ano que vem. É para fazer isso na véspera do seu aniversário. Isso não é para ser infernal. O bom é que o meu já no final do ano, né? Já faço tudo junto. É verdade. Já faço tudo junto. Mas as pessoas têm essa visão distorcida mesmo, né? Porque não precisa ser um inferno, sabe? É só um fechamento de ciclo. E aí, quando falam que você é o inferno astral de um outro signo, na verdade você traz esse fechamento, você traz essa memória. Você traz essa memória, esse signo que antecede ele, assim. Aí, mas como você falou, na verdade, eu tô ajudando meus pais a evoluírem. Exatamente, com certeza. Que é muito legal isso. E eu lembro que às vezes a gente brigava quando era muito nova, e minha mãe sempre falava assim, porque você é meu inferno astral. Aí eu falava, então, faz parte, eu sei ser inferno astral. Tá vendo? Já coloca a culpa no inferno. Mas, nossa, é triste esse mau uso, eu fico muito triste esse mau uso que fazem da astrologia, assim, eu falo, ai gente, não é nada disso, tem muito mito, assim, muita... Quais são os outros mitos mais relevantes, assim, que rola mais, que as pessoas falam mais? Vou tentar lembrar aqui que eu tenho até uma série no meu YouTube que eu falei de vários mitos, eu falei do Mercúrio retrógrado, do inferno astral, tem um mito também que falam que depois dos 30 você se torna mais o seu ascendente. Verdade. Não faz o menor sentido isso também. Totalmente mito. Porque, olha só, lembra que eu falei, dei uma aulinha aqui já sobre o que é Sol, Lua e Ascendente. O Sol, ele é a sua essência. Então, a ideia é que você se torne cada vez mais o seu Sol. E o Ascendente sendo apresentado como se fosse a máscara mesmo. O Ascendente é a primeira impressão, é como você começa as coisas na vida. Se você for se tornando cada vez mais isso, é meio superficial, né? Então, eu de verdade, eu já pesquisei até sobre isso para tentar ver baseado em quê. Porque, por exemplo, no inferno astral eu consigo entender baseado em quê? A casa 12 é vista como uma casa de exílio, de estar preso, exílio. Ela representa isso também. Casa do exílio, pode ser hospital, pode ser prisão. Eu prefiro olhar como o aspecto do recolhimento, da conexão espiritual. É uma possibilidade dessa casa também. Então eu consigo entender. Mas esse negócio eu não sei baseado em quê, porque não entendo mesmo. Eu fui atrás até de pesquisar, porque eu via até muitas pessoas perguntavam e eu falava, talvez seja eu que não sei, né? Talvez seja verdade, eu que não sei. Eu fui pesquisar e aí os astrólogos que eu considero, né, pessoas sérias e tal, todos falam que é mito. Eu também comecei a falar que é mito. Porque realmente não tem embasamento, sabe? E, Deva, tem várias linhas da astrologia, né? Qual que é a diferença maior entre elas? Existe uma diferença muito grande? Porque eu sei que a gente fala, já ouvi algumas falando assim, eu trabalho com uma astrologia X, eu trabalho com uma astrologia Y. O que é exatamente essa diferença entre a diferença linhas? Mais, assim, que realmente tem uma diferença mesmo, é da védica para a ocidental. Porque eles trabalham com outro calendário. É bem complexo, assim. Eles trabalham, tanto que muda o seu signo, muda o seu ascendente, eles trabalham com outro céu.
Então, na verdade, a posição que eles dos planetas, a Lua, do Sol, é totalmente diferente com Muda bastante. a ocidental. Como eu sou, para mim é bem desafiador essa parte da astronomia, eu não vou saber explicar a diferença astronômica. Por que que tem isso? Eu não vou saber explicar, mas tem uma diferença aí que já entra no campo da astronomia. E isso realmente dá muita diferença e para mim não faz muito sentido, assim, porque para mim eu sou muito prática, assim, sabe? Eu vou vendo que funciona. E é muito impressionante como a astrologia ocidental, ela é precisa, assim. Eu faço o mapa e passo as datas lá para a pessoa dos períodos. Gente, bate tanto que eu não vou nem querer entender esse outro, porque que muda. Que nunca fui estudar, mas deve ter também a sua relevância, mas essa muda muito. E aí são abordagens, né? Dentro da astrologia ocidental também tem as subdivisões, então se fala muito em astrologia, por exemplo, astrologia humanista, né? Que é essa que eu tendo mais para ela, que é essa astrologia que inclui mais a psicologia, que ela também despontou ali no início do século passado, 1900, ali, o Jung foi um precursor, né? O Jung, inclusive, ele foi um grande estudioso, né, da astrologia. Pouco se fala sobre isso, mas ele foi... Ele também usou até tarô, né? Ele também usava o tarô como uma ferramenta, né? Então ele era bem visionário Ele era época, bem né? visionário. Ele é o precursor, né, da astrologia, da psicologia transpessoal, né, que é essa astrologia que inclui o ser. Inclusive, ele foi o primeiro psiquiatra a falar de uma instância que é o ser. Ele chamou de self, ele deu até nome para isso, gente. Quem que falava em self? Tanto que ele rompeu com Freud por causa disso, né? Então, realmente, essa astrologia humanista, ela faz uma grande diferença. E tem a astrologia kármica também, que ela é bem focada nesse estudo dos pontos que você veio trabalhar e tal, que eu também bebo bastante dessa fonte, acho que é bem relevante também olhar para esses pontos. Eu estudo bastante isso, mas a astrologia kármica foca muito nisso. Ele tem todo um jeito muito específico de começar a consulta, de ir levando, que é todo baseado nisso, que isso é bem interessante. Isso não é bem assim que eu faço, mas eu passei por uma consulta uma vez com um astrólogo kármico que eu achei muito incrível, como ele foi amarrando tudo, sabe? Fez total sentido. Fez total sentido, então é um jeito bem específico, assim. E tem a astrologia mais tradicional mesmo, que essa não se pratica muito, mas a gente ainda tem resquícios disso quando se fala essa coisa mais determinista, né? Quando se fala, não faz isso em tal data, porque não sei o quê. Você é assim por causa do Saturno tal, que nem às vezes chega gente para fazer consulta falando assim, o astrólogo falou que eu nunca vou ter realização afetiva por causa do meu Saturno na 7. Gente, isso não se fala, não dá pra falar, entendeu? Dá pra falar sim, você trouxe desafios pra superar nessa área da vida. Aqui é o seu principal material de escola, mas como eu vou falar que não vai ter realização, entendeu? Essa seria uma astrologia mais determinista, que é a astrologia lá que se praticava na antiguidade, porque na antiguidade não tinha tanto recurso, eu acho, né? Então, a astrologia em si, ela não determina, ela só mostra o que você precisa trabalhar, né? Sim. Pelo menos a linha que você segue, que você precisa trabalhar aqui, ó. Tem isso aqui, que a gente tem pontos, algumas casas que precisa trabalhar mais, outras talvez você não precise trabalhar tanto, precise focar, que a coisa flui com mais naturidade, Sim, né? Mais exatamente, leve. É literalmente um mapa, né? Sim. Existe, eu já ouvi falar que tem alguns signos que são melhores para se relacionar amorosamente, tem outros que não, tem alguns signos que são melhores em questão de trabalho. Isso é tudo mito ou realmente existe Então, isso? faz um sentido, porque assim, cada signo, ele tem as suas características. Então, tem signos, por exemplo, Libra é um signo do relacionamento. Então, librianos são pessoas muito mais diplomáticas, muito mais preocupadas em manter o equilíbrio da relação, elas são gentis, elas são estratégicas, elas são, né, realmente... Aí você pega um ariano ele é líder, é o oposto de Áries, inclusive, né, o signo oposto complementar. Ele é um líder, ele é mais voltado para ele mesmo, né, é diferente, ele não, às vezes tem, justamente o ponto dele é a dificuldade de perceber o outro. Então, cada signo, por ter as suas características, sim, isso faz sentido. O que torna a coisa complexa é assim, ninguém é só um signo, entendeu? Por isso que não dá para você rotular a pessoa só pelo signo. E tem uma coisa ainda mais complexa, eu vou falar aqui só para mostrar como é complexo, para você nunca rotular mesmo. Às vezes você pega ali, a pessoa tem um monte de planeta em Áries. Nossa, Ariano, Sol, Lua, Vênus. Aí o Marte, que é o regente dessa galera toda, tá em Peixes, tá em Câncer. A pessoa fala, nossa, eu sou um ariano, todo mundo fala que eu não pareço ariano. Por que será? É lógico, o regente de toda a galera. Que manda e comanda que tudo manda ali. tudo, ele é sensível, entendeu? Ele é movido. Então tem essa delicadeza que a gente vai olhando. Ah, tá bom, meu Sol é em Peixes, mas onde está o Júpiter? Teu Sol é em Capricórnio, mas onde está o Saturno, que é o regente?
Ele vai também guiar e dar mais uma, sabe? Por isso que precisa ter um olhar mais amplo. Fora que você tem o signo, aí você tem a lua, aí você tem... Então, para relacionamento, você quer saber como a pessoa funciona afetivamente? Vai olhar a lua, vai olhar a Vênus, vai olhar a casa dos relacionamentos, que é a casa 7. Aí você vai ter pistas. Como que é relacionamento para essa pessoa. Entendeu? Aí, por exemplo, a casa 7, se ela tem signos que são mais voltados para relacionamento, vai ser um relacionamento mais fácil, vou dizer assim. Isso. Às vezes a pessoa tem mais que tem mesmo. Se o desafio da pessoa é se entregar, é sair do egoísmo, é lógico que essa pessoa vai ser desafiador se relacionar com uma pessoa que trouxe esse desafio. Sim. Mas não quer dizer que é impossível, não quer dizer que não pode ser também muito rico. Entende? Por isso que não dá pra gente fechar, porque tudo depende da pessoa, né, que tá ali, a disponibilidade que essa pessoa tem de se trabalhar, de se desenvolver, né, as virtudes que ela veio trabalhar. O parceiro também, o quanto esse parceiro pode ser um catalisador dessa cura, um catalisador desse crescimento. Então tudo depende. Mas essas informações, elas te ajudam a ter clareza do porquê que o desafio se apresenta. E fica muito mais fácil quando você entende, nossa, isso aqui tá batendo na nossa porta porque a gente tem que aprender isso, né? Daí você para de culpar o outro. Se cada um no relacionamento faz a sua tarefa de casa, as coisas fluem, né? Isso também pro relacionamento de trabalho, né? Também, parceiro de trabalho também. Aí, por exemplo, né, para trabalho é muito legal, tanto que tem empresa que contrata, né, o trabalho do astrólogo antes de contratar, porque, por exemplo, você pega uma pessoa que é super líder, autoral, leonino, ariano, você vai colocar ele numa posição que ele tem que ficar subordinado, só obedecer, não pensar muito, fazer coisa burocrática, esse cara não vai funcionar bem. Esse cara tem que estar no criativo, ele tem que estar no... Sabe, aquele cara que estimula os outros, que lidera, que inspira, que coordena, entendeu? E que ele possa criar, e que ele sinta que ele tem um território dele. Né? Agora, uma pessoa mais burocrática, o signo de terra tem mais facilidade, virgem, mesmo capricórnio, típico, né? Ele fica mais no burocrático ali. Então, isso é legal ver mesmo. Tem gente que tem mais compatibilidade para uma coisa ou para outra. Pega uma pessoa muito sensível, coloca ela para fazer um trabalho muito árduo, que ela tem que ser aqueles líder carrasco, ela não vai conseguir. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do Marte em Câncer, a pessoa exerce a liderança com sensibilidade. É uma liderança que é sensitiva, que não vai ser a la Áries, entendeu? Tipicamente. Então, tudo isso é legal olhar. É interessante até, por exemplo, você pega uma pessoa que é um líder na área de recursos humanos, que tem que ser uma pessoa que é líder, mas é sensível ao mesmo tempo, porque ele está lidando com várias pessoas, tem que ser burocrático. Então, sim. Você tem um conhecimento, lógico, isso também não tem que ser algo determinante para você contratar, mas você ter esse conhecimento, de repente, para a empresa é favorável, né? É favorável, tanto que existe sim, tem pessoas que elas olham o mapa, contratam o astrólogo para ver o perfil, sabe, se vai encaixar. Você tem algum relato de alguma experiência de alguém que você atendeu, que você fez todo esse trabalho e teve algo assim que você falou, nossa, é outra pessoa agora, teve total uma revolução? Cara, eu vejo isso sempre, é verdade. Tem várias pessoas que é muito bonito ver como que o trabalho floresce, assim, o propósito, né? Geralmente o que eu mais vejo, assim, a pessoa, ela resgata algo que ela não estava dando muita importância, sabe? Em termos do trabalho, ela começa a ver o valor, ela vê o brilho daquilo, ela vê o potencial, ela começa a confiar no potencial. Então tem uma pessoa, por exemplo, que ela tinha um desejo muito grande de desenvolver um grupo com mulheres, ela sentia que ela tinha que trabalhar com o sagrado feminino e tal, mas ela, sabe, tem tanta gente já fazendo, não sei o que. Aí depois que ela passou pelo programa, ela montou o grupo, né, e a coisa fluiu. Tem uma outra pessoa também que ela saiu de um quadro depressivo que ela tinha desde os 18 anos. Tomava remédio, fazia terapia. E era uma depressão que estava meio crônica já, sabe? E aí ela foi resgatando uma leonina. Ela foi resgatando a coisa com a arte. Os desenhos, a escrita. E aí ela foi saindo da depressão. Foi saindo, foi parando os remédios, essa foi uma transformação que eu falei, nossa, uau, que é a potência, né, do sol mesmo, né, quando a gente tá resgata, trabalhando, né, na essência dele, né. Porque basicamente é isso, você se reconecta com a sua potência, você começa a confiar na potência, e quando você começa a remover nessas barreiras, a não dar muito, que o trabalho basicamente é você começar a perceber quando que é a máscara falando, quando que é a defesa falando, e não dar mais bola, não dar mais trela, né? E isso abre um espaço interno para você começar a escutar a guiança do eu superior.
A guiança da essência, ela vai te mostrando, vai por aqui, vai por aqui. Normalmente, ela tá falando, só que essas outras vozes falam mais alto. Você acredita que você precisa sustentar essas coisas. Aí dentro do meu método eu vou ajudando a pessoa a entender do que ela está se protegendo através dessas camadas. Geralmente são dores que ela evita sentir. E no próprio método ela vai podendo sentir isso de novo. Ela acessa a criancinha dela. Ela vai podendo sentir, aí ela percebe, nossa, eu posso sentir e eu não morri, né? Então eu não preciso tanto dessas defesas. Aí ela sente mais à vontade para não obedecer todos os comandos. Ela percebe, nossa, eu não preciso estar tão defendida assim na vida. Aí ela começa a poder ouvir algo mais profundo. Porque por trás da camada de dor é que está a essência, né? São várias camadas, né? Que nem uma cebola, né? É, que nem você vai tirando, né? Exatamente. Nossa, que lindo isso. Muito legal. Fico muito feliz por essa pessoa. Porque é muito gratificante a gente também conseguir ajudar, né? Nossa, é muito. A gente se cura junto, né? A gente verdade. se cura junto. Nossa, e é muito bonito, porque nos grupos, é em grupo que eu proponho, né, esse método. Então, nossa, a gente faz umas mentorias de sábado de manhã que duram umas 3 horas, assim, e é muito incrível, porque a cura de um sempre é a cura do outro, que todos relatam isso. Nossa, eu me vi em cada um que compartilhou aqui, né, e aí a gente forma uma egrégora de cura mesmo, e a gente vê que no fundo a gente é muito parecido, né, estamos todos buscando a mesma essência, a mesma força, e quando você escuta a vulnerabilidade do outro, isso te dá uma permissão para também acessar a sua. É quando você vê o outro se transformando, com mais brilho no olho, porque ele atravessou, você tem coragem de também, né, se despir daquela defesa. Então é muito bonito, assim, o trabalho em grupo, ele é muito rico, tanto que eu não faço mais, eu fazia individualmente antes. E eu acho tão mais rico em grupo, que hoje eu nem faço mais individual, faço em grupo, é muito maravilhoso, assim, de ver. Deva, de uma forma bem básica, assim, quais são, vou falar 3, mas pode ser um pouquinho mais, vamos falar 5 talvez, 5 pontos da astrologia que a pessoa, é interessante ela ficar de olho, ela ficar consciente. A gente já sabe do Sol, né, da Lua, do Ascendente, tem mais outros pontos que é interessante ela realmente saber aquilo e prestar atenção àquilo? Tem. Teria mais do que eu vou tentar falar de 2, pelo menos. Pode ser um pouquinho mais, Pode ser? Tá. Pode, não tem problema. Tem um que ele é muito fundamental, inclusive ele é fundamental e ele está muito importante nessa temporada de eclipses que a gente vai ter agora em outubro, que é a Vênus. A Vênus, ela vai ser... Os eclipses vão estar acontecendo no signo de Libra e de Touro, 2 signos regidos pela Vênus, né? E a Vênus, no mapa astrológico, ela rege 2 grandes áreas, que é relacionamento e realização material, realização financeira. E no mapa astrológico, ela representa a nossa autoestima, o nosso valor pessoal. Então, geralmente, e é uma coisa que eu mais vejo nos meus atendimentos, a pessoa vem procurar atendimento ou um programa porque ela tem problema no relacionamento ou com questão de dinheiro. São as 2 maiores dores, né, do ser humano, assim. Então, quando você trabalha a Vênus no seu mapa astrológico, você acaba alinhando, curando essas 2 grandes áreas, né? E trabalhar a Vênus significa resgatar a sua autoestima, resgatar o seu valor pessoal. Isso é uma das coisas que a gente se desconecta mesmo, quando a gente começa a tentar se adaptar ao meio, a gente muitas vezes vai se desalinhando daquilo que é valor pra gente, daquilo que a gente realmente valoriza. E aí a gente vai perdendo autoestima. Sim. Então, estudar a Vênus no seu mapa, o signo que ela tá, a casa que ela tá, te ajuda a entender o que é valor para você. Por exemplo, a minha Vênus é em Aquário. Para mim, o valor liberdade é fundamental. Liberdade, inovação, mente aberta. Pega uma pessoa muito careta do meu lado, não dá, entendeu? Eu conheço esse valor. Tá na casa 9, que é a casa de estudos, eu valorizo muito estudar, aprender, expandir consciência. Então, quanto mais eu me conecto com isso, quanto mais eu vou criando espaços de liberdade na minha vida, criando espaços de expansão de consciência, mais isso nutre minha autoestima, meu valor pessoal. Quando você está com a autoestima bem solidificada, bem firme, você vai fazer boas escolhas afetivas, porque o outro, ele é um espelho seu. Se você não se respeita, se você não se gosta, se você não se valoriza, você vai atrair uma pessoa que vai espelhar isso. Normalmente a gente não percebe isso, aí a gente atrai a pessoa assim e fica achando ruim, o outro me vejo olhar, né? Mas por que eu já tô abrindo essa porta, né? E assim com dinheiro também, se você não tem uma autoestima forte, você não vai ter coragem de cobrar pelo seu trabalho, muitas vezes você não vai nem reconhecer o valor do seu trabalho, do seu tempo, aí você se submete, às vezes você trabalha com uma coisa que você não valoriza, que você não gosta só pelo dinheiro, aí aquilo também mina a tua autoestima, né? Então trabalhar a autoestima, ela ajuda a abrir essas 2 grandes áreas.
Então a Vênus, ela tá bem importante nessa temporada. Aliás, se for olhar assim, eu até falei isso na live que eu fiz ontem, o ano inteiro a Vênus tá importante. Que esse ano foi um dos anos que ela retrogradou, é uma vez a cada 2 anos só que ela retrogradou. Então ela chamou a gente na Xixa para fazer essa revisão, né? E tem os pontos kármicos, né? Que é os pontos que é onde você veio trabalhar ali. Então olhar o Quiron é a ferida da alma, assim, o que você veio curar. Geralmente é onde você mais vai criar defesa, e aonde a gente cria defesa é onde a gente bloqueia a nossa vida. Todos os bloqueios que você tem na vida é porque você está se defendendo de alguma coisa, você está se defendendo de alguma dor. Saiba disso, assim, é matemática psíquica, sabe? Não tem como. Nem dá pra você, nem adianta você querer fugir disso. É isso, não tem o que fazer. Não tem como. Você tá bloqueado lá fora é porque tem um bloqueio dentro. Se tem bloqueio dentro é porque você tá tendo que proteger. E onde a gente protege? Onde tem dor. Então o Quiron, ele mostra a feridinha da alma, assim. Então o Quiron por signo, por casa. Aí tem também as conversas ali que ele faz no mapa, né? Ele vai indicar, nossa, aqui eu fui machucado. Aqui tem uma dor que eu preciso em algum momento curar. Normalmente essa dor ela bate na porta muito fortemente ali entre os 49 e 51 anos, porque é o momento que a gente passa pelo retorno de Quiron. Quiron volta, que nem todo ano o Sol passa de novo, né? Tem faz aniversário. Tem os retornos desses lentos também, né? Então o retorno de Quiron, ele indica um período que, tipo, chegou a hora. Se você conseguiu adiar até agora você vai ter que olhar. Não tem como você fugir mais. É agora. E aí também a Lilith, ela é um ponto kármico no mapa também, ela mostra um ponto que você veio resgatar, é um ponto que você foi de alguma maneira usurpado no direito de viver o que aquele signo representa, o que aquela casa representa, ali também você tem uma revolta, tem um buraco, a Lilith mostra onde tem um buraco, que você precisa preencher, que você vai ter que se responsabilizar e falar, não, peraí, eu vou dar o devido lugar para isso aqui foi banido, isso aqui foi excluído, mas eu vou resgatar, eu vou dar o devido lugar, isso é um trabalho que você precisa fazer. Esses são os pontos kármicos, que é esses nozinhos que eu falei, que o mapa mostra quais os pontos você veio trabalhar, né? O Saturno, ponto kármico, ele mostra onde você se sente ineficiente, onde você se sente insuficiente, onde você sente que realmente o Saturno ele é assim, aqui você tem que trabalhar, meu filho, aqui você vai ter que desenvolver, vai ter que mexer bem, gastar seu tempo, porque ele quer ensinar sobre disciplina, sobre foco, sobre comprometimento. Então e aí é uma área da vida que normalmente a gente se sente inferior, se sente incapaz, mas se você vai trabalhando aquilo, o Saturno na maturidade ele pode ser um ponto forte do seu mapa. Então esses você falaria que são os mais importantes, assim, a pessoa fica em termos de dela olho. Entender as tarefas kármicas, entender por que padrões se repetem, né? É a porta de entrada porque eu chamo do eu sabotador, né? Que é quando a gente não trabalha esses aspectos, a gente cria muita defesa em volta deles. E esse eu sabotador, ele é justamente um mecanismo de defesa em ação. Ele vai te proteger para você não sentir essa insuficiência, não sentir essa dor, não sentir essa ferida de exclusão. Só que aí com isso você bloqueia a vida. Fica vivendo a vida cheia de armadura, né? Você não consegue atingir o seu potencial. Como você fosse também, por exemplo, posso fazer uma analogia que você me corrija se eu estiver errada. Eu vou correr vou correr 5K. Uma coisa é você correr 5K com tênis bom, correr, 5K sem peso, preparado. Outra coisa é você correr o 5K com tênis que não é próprio para isso, com um colete ou com uma mochila toda pesada. Você chega, mas vai ter esfola no caminho, né? Exatamente. Você chega acabado, destruído, às vezes não chega, mas pode até chegar, mas e às vezes chega reclamando, né? Ou seja, não aprendeu a lição, né? Exatamente. E eu vejo muito claramente, assim, quando a gente não aprende uma lição, a vida, ela entrega o mesmo livro, mas às vezes aquele livro vem mais denso, ele vem mais difícil, o desafio vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil porque você está resistindo, né? Então, isso que é legal olhar. Eu sinto que olhar esses pontos vai te ajudar a entender melhor por que determinadas situações se repetem, qual que é o seu ponto de aprendizado ali, vai te ajudar a lidar com mais leveza com tudo isso, com mais sabedoria para os desafios. Já quando você olha para o Sol, para Vênus, é lidar com as forças, as potências que você precisa despertar, né? Tem olhar para a sombra e tem olhar para a luz, né? O Sol é olhar para a luz, a Vênus é olhar para a luz. Luz que às vezes a gente se distancia delas, né? Deva, você tem alguma recomendação de livros ou algum material que seja interessante para os nossos ouvintes? Tenho. Tem um livro da Cláudia Lisboa, uma mestra para mim, ela é uma astróloga incrível, com mais de 40 anos de estudo. Ela tem um livro que chama Os Astros Sempre Nos Acompanham.
Esse livro é uma bíblia, assim, você precisa estudar o seu mapa, ele é incrível, é um livro dessa grossura, e ali tem tudo muito bem descrito, assim, o Sol em cada signo, o que significa, o Sol em cada casa, e assim com Mercúrio, com Vênus, você consegue estudar o seu mapa inteiro, e ela conseguiu fazer de um jeito que não ficou aquelas receitinhas de bolo, porque eu já peguei livros que tem pra fazer isso, fica aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, não dá pra... Ela tem uma sabedoria ali, sabe? Tem uma coisa que realmente é muito bom. Esse livro dela eu recomendo. Os astros sempre nos acompanham, e tem um outro que é Astros e Previsões, que é para esse estudo de ciclos. É bem interessante também, que é um livro mais recente dela, que é também bem... Ela é muito boa, essa é uma astróloga que eu gosto muito. Eu gosto muito dos livros da Liz Green também, porque ela é uma astróloga que tem essa abordagem junguiana, ela também é psicóloga. Os livros dela todos são muito bons. Muitos, inclusive, tem um que eu amo de paixão, que é o Desenvolvimento da Personalidade, mas esse é um livro que está esgotado, você vai achar em sebo só. Mas esse é um livro realmente muito bom. Os Luminares, da Liz Green, com o Sas Portas, que é o parceiro dela de trabalho. Esse livro foi a minha inspiração para entender a importância do Sol, tudo esse pouquinho que eu trouxe sobre o Sol aqui, eu me inspirei muito nesse livro, é a base do método também. Os Luminares, ele é dividido Sol e Lua. Olha, além desses livros aí, e tem os planetas interiores, que é também dos dois, que aí já fala Mercúrio, Vênus e Marte. Se estudar esses livros aqui, é um bom curso de astrologia. Já vai conseguir adiantar bastante coisa. Como é que as pessoas podem te achar? Eu tenho o meu Instagram, que é devaki.astrologiavivencial. Uma forma muito legal de aprender astrologia é tá ali comigo sempre nas lives da segunda, porque eu fico falando sobre o céu da semana, mas aí você vai aprendendo a simbologia, né? Que nem ontem eu falei sobre a Vênus, falei sobre o signo de Libra, aí você vai aprendendo a astrologia na prática e vendo na vida, sabe? Então é um jeito muito legal também. Então tem o meu Instagram, tem o YouTube, que é o mesmo nome também, Devaki Astrologia Vivencial. Esses dois canais que eu sou mais ativa. Tem algum projeto em andamento que você queira compartilhar? Tem um projeto, sim, que eu vou lançar no final do mês o curso da Vênus. A Vênus, a bússola do amor e da prosperidade, justamente para ajudar as pessoas nesse momento astrológico, que está bem propício para trabalhar a Vênus, para você poder realmente destravar essas duas grandes áreas que ela rege, né? Fazer esse resgate da autoestima. Esse é um programa que ele está todo gravado já, né, e a metodologia astrologia vivencial num formato mais enxuto, né, sem as mentorias. E no dia 24 eu vou fazer um aulão para poder falar mais sobre a Vênus, explicar a importância dela no mapa, e na sequência eu vou abrir inscrição para esse programa. Então, quem quiser realmente ter uma experiência mais vivencial, né, com a astrologia e trabalhar de forma mais terapêutica, unindo astrologia com psicologia e espiritualidade, esse pode ser um ótimo caminho. Aproveitem esse movimento da Vênus. O momento está muito propício. Se você começar a bater na sua porta aí, questões de relacionamento, questões de escassez financeira, vem pro programa. Se você está assistindo esse podcast e você percebeu, nossa, ainda está dentro do momento da Vênus, é um sinal. É verdade. É um sinal. Deva, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Querida. Adorei a entrevista. Muito obrigada mesmo. Obrigada também. E tá sempre convidada a vir visitar a gente. Legal. Muito obrigada também. Me senti muito honrada com o convite. Foi muito gostoso poder compartilhar. Que bom, gratidão. Obrigada mesmo, viu? Para você que está com a gente até aqui, que conseguiu, que teve o seu tempinho, que ficou, que escutou tudo, muito obrigada, gratidão. Esse podcast ele vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube e também nas outras redes sociais. Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram, que é gabrielasantia.go. E é isso, muito obrigada e espero que você acompanhe, compartilhe e nos vemos no próximo.